A gente tem hoje três grandes assuntos na esfera política, né? Nós temos a questão internacional, principalmente Venezuela e Taiwan, assuntos gravíssimos. Temos a questão das emendas PIX do orçamento secreto, né? E temos o assunto que estourou ontem, é o grande destaque desse momento, que é esta plantação da Folha de São Paulo, tentando criar uma nova operação de desestabilização, no caso do Supremo, mas que, evidentemente, bate o governo. Plínio Teodoro, traga mais. A gente contou um monte de bastidores dessas operações para vocês, demos as notícias mais relevantes do ponto de vista da repercussão, da reação, das articulações que estão realizando. O Plínio vem com mais bastidores para nós agora. Chega mais, Plínio. Bom dia, Mauro, bom dia, Rebeca, bom dia aos amigos aqui do chat. Aliás, a próxima vez, viu, Mauro, vou falar pro Moraes mandar um zap para a Rebeca para pedir mais informações aí sobre essa escumalha golpista, viu? E você tinha, viu, Rebeca? Vou falar para você tinha. Nós vamos costurar um raciocínio aqui, que a gente vê que o que a Folha está dando, a Rebeca tinha, eu tinha, o Mauro tinha, a maioria do pessoal que está no chat também tinha, viu, gente? Perfeito, Plínio. Vamos lá. Que história, hein, Mauro Lopes? Que história. Mais uma, né? Mais uma nessa trajetória que a Folha se envolve aí. Bom, eu montei um raciocínio aqui. Ontem eu fiquei até umas 11 e pouco da noite apurando algumas informações, conversando com algumas fontes. Eu tenho ainda colegas que atuam na mídia liberal, tive passagens, a gente sabe, né, como é que funciona, como é que a banda toca dentro das redações. Daí eu queria construir um raciocínio com o pessoal aqui, que parte da onde, até onde eu apurei, viu, gente? Até onde eu apurei. E antes de entrar no conteúdo em si, viu, Rebeca, eu acho que é legal a gente analisar alguns personagens dessa história, né? Começando pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não é uma figura fácil, né? A gente sempre colocou aqui que era muito perigoso colocar toda a conta da defesa da democracia no colo do Alexandre de Moraes. E quem que é o Moraes, né? O Moraes, vou contar até uma historinha para a gente entender quem que é o Moraes. Quando eu estava no Jornal da Tarde, em 2010, como subeditor de política, o Moraes chegou a pedir a minha cabeça quando ele era, então, secretário de Segurança Pública do Gilberto Kassab, da Prefeitura de São Paulo. Né? Ele tem métodos pouco republicanos, dizendo assim, inclusive no trato com os funcionários. É aquele tipo de chefe turrão, chefe autoritário, que manda, né? E isso se mostra muito nas mensagens, nas conversas que a Folha colocou ontem, tá revelando aí entre funcionários subordinados do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é uma figura ligada a Michel Temer, intimamente ligada a Michel Temer, a quem ele considera o melhor presidente do Brasil, né? Ele falou isso recentemente aí, e o Temer, hoje em dia, quem que é, gente? Onde que o Temer faz a articulação política dele? Não, porção, quem é que indicou Alexandre de Moraes para o Supremo? Foi o próprio. Gente, Temer, golpista, foi alçado à presidência após o golpe contra Dilma e indicou Moraes. E assim, eu estou colocando fatos aqui para a gente começar a pensar, né? O Temer hoje é o principal articulador do bolsonarismo e do tarcisismo com Alexandre de Moraes. Gente, tem uma situação que aconteceu. Ele é a ponte, é isso? Ele é a ponte. Ele é a ponte. Como exemplo, vou citar dois casos aqui rapidinhos. Uma em maio desse ano, Marcelo Câmara, coronel do Exército, que estava preso pelos atos golpistas. O Moraes só aceitou libertar o coronel Câmara depois de uma articulação feita pelo Temer e pelo Tarcísio Gomes de Freitas, né, para que colocasse ele na rua. Quem que é o advogado do Marcelo Câmara? O advogado do Marcelo Câmara e de boa parte dos militares chama Eduardo Cantz. Eduardo Cantz é um nome também ligado à esfera jurídica do Michel Temer, tá? Então,
alguns nomes aí. Nessa articulação, o que foi feita? Né? Qual foi a negociata que o Temer fez entre Tarcísio, bolsonarismo e Alexandre de Moraes? Você solta o Câmara, a gente para com a pressão em cima de você. Gente, isso tem matéria do Globo falando toda essa articulação. E, em contrapartida, o Tarcísio nomeia para a Procuradoria-Geral do Estado o número 3, que teve menos votos na lista tríplice, chamado Paulo Sérgio Oliveira e Costa, ex-diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e figura ligada a Alexandre de Moraes. Evitou-se, então, que se colocasse um anti-Moraes na PGE, na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Fechando isso aí, quem que é a Folha? Eu acho que, segundo o personagem, quem que é a Folha? Gente, ontem, o Mauro vai lembrar bem, a hora que eu vi a primeira matéria, me lembrou muito a entrevista do Roberto Jefferson com a Renata Lopretti sobre o mensalão. Não havia fatos ali. Né? Até hoje, se a gente for ver a questão do mensalão, é um sistema de cooptação de parlamentares que sempre existiu na estrutura pública, certo? Então, quem que é a Folha? Atuou pelo golpe de Estado? Não atuou na ditadura? Não apoiou a ditadura? Não deu caminhão para a ditadura? Né? Na Lava Jato, quem deu os maiores furos da Lava Jato? Folha de São Paulo. Ontem, um detalhe, o primeira suíte, do caso suíte no jargão jornalístico, pessoal, é aquela matéria que vai dar sustentação para a primeira matéria que se deu. A primeira suíte da Folha, quem a Folha foi ouvir? Deltan Dallagnol, tá? E, em suma... Que o caso é pior do que isso, que o caso é mais grave do que a Vaza Jato. Gente, e é uma coisa assim, essa foi a chamada, inclusive, né, Mauro, da matéria. Essa foi a chamada. E não para em pé. A grande questão é que não para em pé. Nós vamos analisar as matérias também. Mas, em suma, família Frias, além de ser a dona da Folha, é dona de banco, é liberal, né? Tem isso nessa defesa e faz essa defesa, e por isso existe um alinhamento aí com esses neoliberais, esse pessoal ligado ao Temer. Outra figura, Glenn Greenwald. Quem é o Glenn? O Glenn é uma figura aí que busca sempre os holofotes através dessas notícias. O Glenn, gente, ele se aproximou, ele selou a aproximação dele do bolsonarismo naquele Twitter Files Brasil, né? Que foi aquela espuma que foram alguns jornalistas aí soltaram de documentos que seriam uma pressão do Moraes em cima de advogados do Twitter, né? E que deu vazão e que selou a aproximação do Glenn Greenwald com os bolsonaristas, né? Com a esfera de propagação de notícias bolsonarista e também com Elon Musk, que ontem, assim que saiu a matéria da Folha, ele já divulgou também um documento que bem provavelmente seja um desses documentos que eles já tinham ali, né? Então, e por que o Glenn Greenwald procurou a Folha? Viu, Mauro e Rebeca, que eu apurei? Ele procurou a Folha porque o Twitter Files Brasil foi um traque. Não teve a adesão da mídia liberal corporativa. Então, ele procurou a Folha para dar credibilidade, entre aspas, e sustentação a essa denúncia. O Fábio Serapião, que assina a matéria com ele tem uma ótima reputação no meio e ele ele tem um trânsito muito grande entre os colunistas dos grandes meios, do Estadão, do Globo, Bela Megali, Malu Gaspar, esse pessoal, né? E o combinado qual que foi? Sai aparentemente, tá, gente? É o que eu apurei. Sai na Folha e o Twitter, o X, né? O Elon Musk fica por conta da propagação nas redes sociais. Vamos analisar as reportagens. Hoje saiu mais uma reportagem. Gente, eu vou falar, eu estava até brincando com o pessoal no grupo da relação. Às vezes o Rovai também cisma com alguma história aqui. Né? Acho que ontem o grande ponto alto foi de uma aspas de 2 funcionários, né? O Talhaferro, que era a incumbência dele levantar informações sobre as fake news, né?
falando que o Moraes cismou com essa história. Gente, cismar, vamos atrás, vamos ver se tem alguma coisa. O Moraes não é como eu falei, não é de fino trato. Então, ele deve estar pressionando e muito esses funcionários dele. Né? Essas pessoas trabalham na estrutura do Moraes. O que trouxe a reportagem de ontem? A primeira reportagem, que seria a grande reportagem para abrir a série. Que o Moraes do STF é o mesmo Moraes do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Gente, isso tem, inclusive, documentação dentro do TSE que permite a troca de informações de investigação do mesmo parâmetro. Isso é legal. O que são os foras do rito que a Folha diz? Os foras dos ritos seriam que eles estariam conversando por WhatsApp. Agora o negócio é o seguinte: você tem uma comunicação rápida diante de um processo, uma intentona golpista, então é muito comum que funcionários ali falem, desenrola isso aqui para mim que eu vou formalizar para você. Porque, gente, a gente estava em meio a uma tentativa de golpe, e fica muito claro na matéria de hoje. Então, essas conversas de funcionários até hoje não têm consistência, porque é uma conversa que existe entre funcionários que estão cumprindo a função de um mesmo chefe. A matéria de hoje, o que a Folha revelou hoje, viu, Rebeca? Por isso que eu falo, você poderia ter mandado as informações para o Moraes, que existe uma relação, né, sobre a investigação, o pedido de investigação que foi feito do Alexandre de Moraes, duelo entre Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, com o Fernando Serimedo. Quem que é o Fernando Serimedo? É justamente aquela figura ligada a um site La Derecha, né? É o La Derecha, que inclusive tem tanta ligação que o Eduardo Bolsonaro chegou a pagar com dinheiro de campanha um funcionário do Serimedo que o levou até a Argentina para ele gravar vídeos para a campanha do Bolsonaro. O Serimedo, ele está indiciado pela Polícia Federal no relatório dos atos golpistas, porque em dezembro ele soltou uma live que foi usada, inclusive, pelo PL e pelos bolsonaristas em uma da série de ações movidas, falando que houve fraude nas urnas eletrônicas sem nenhuma comprovação. Então, são duas matérias até agora que, factualmente, não param em pé. Não param em pé. Daí, acho que a grande pergunta, só para a gente finalizar, e daí o Mauro, que tem bastante experiência nessa área, eu acho que já sabe até o caminho dessa resposta. Por que a Folha fez isso? Qual o objetivo da Folha? Gente, basta ver de quem a Folha é alinhada. Com quem a Folha se alinha. Né? A política econômica do Bolsonaro, né, que era conduzida pelo Paulo Guedes, é uma política econômica que sempre agradou a mídia liberal. Com o Lula é diferente? Não está sendo, mas existe pelo menos um processo que travou algumas questões, como a privatização da Petrobras, que está no cerne da Lava Jato, que está no cerne do golpe contra Dilma, né? Então, o que resta aí é a gente saber quais as intenções da Folha. E assim, eu estou analisando, viu, Mauro e Rebeca, com muito cuidado, e o que foi divulgado até agora. O que foi divulgado até agora como grande bomba e que está sendo um carnaval foi só gasolina na fogueira bolsonarista de perseguição da justiça. Não existe fato, existe conversa entre funcionários subordinados a Moraes, irritado às vezes até com a demanda ali do chefe, mas assim, em relação a fatos, que nem hoje uma outra questão que é colocada na matéria de hoje, seria para levantar informações sobre a Revista Oeste e o que numa das conversas se chama de mídia golpista. A Revista Oeste não é uma mídia golpista? O Augusto Nunes não pregou abertamente um golpe? Os oriundos ali da Jovem Pan, como Rodrigo Constantino, não pregaram nas redes efetivamente um golpe? Ou eu estou enganado? Agora, no meio desse processo, né, em que havia um levante, inclusive com componentes das Forças Armadas,
né, da cúpula das Forças Armadas dispostos a aderir um golpe. O que foi feito, foi feito. Agora, se cruzar os dados que a Folha está divulgando com o período histórico, gente, por favor, o que foi feito ali foi uma operação de guerra para se travar uma tentativa de golpe. Agora, o que a Folha quer com isso é justamente dar sustentação à narrativa de perseguição que não para em pé. Não para em pé. Só para finalizar, né, Mauro? Jornal Nacional e Estadão entraram na história, que é o que o Glenn queria, entende? Porque não precisa de provas, bastam convicções e a adesão da mídia liberal a uma narrativa para que isso tenha efeito, inclusive com potencial de impeachment de Moraes, como você colocou mais cedo. O Jornal Nacional e o Estadão deitando e rolando, né? Exato. Duas ou três observações factuais, aí um breve comentário político, né? Primeiro, sobre a origem, da onde saiu. Tudo indica que a fonte disso é esse sujeito que está ao lado do Alexandre de Moraes. Quem é ele? É o Eduardo. Nós mostramos aqui mais cedo, tá? Como a audiência é rotativa, vamos lá. Esse que está ao lado do Alexandre de Moraes é o Eduardo Talhaferro, é um perito criminal. Ele teve uma curta passagem pelo TSE, ficou de agosto de 2022 até maio de 2023, quando ele foi exonerado. E nesse período, que ele foi? Que lugar ele ocupou? Ele era o chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE. Então, na qualidade de perito, como chefe dessa, do combate à desinformação, ele fazia investigações, ele não é um policial federal, nem na casa de ninguém, investigações na internet, tá certo? Recolhia informações e tal, e eram responsáveis por sistematizar. O que está na divulgação da Folha são as conversas, não tem Alexandre de Moraes, né, na Folha, importante dizer, são as conversas dele, tá certo? O Eduardo Talhaferro, com o juiz Ayrton Vieira, que é juiz instrutor nos processos sobre o caso das fake news lá no STF. É um braço direito do Alexandre de Moraes. A figura do juiz instrutor tem em todos os tribunais superiores. O que acontece? Por que ele ficou tão pouco tempo no TSE? Porque ele foi preso no início de 2023 por violência doméstica, porque ele agrediu a esposa dele e chegou a dar um tiro contra ela. Está viva, sobreviveu. Mas aí a situação ficou insustentável, né? Foi preso, virou um escândalo, teve enorme publicidade, ele foi exonerado. E levou para o fígado, né? Não se conformou com a exoneração dele. Então, a avaliação que se rola nos bastidores é que ele é a fonte com uma vingança contra a exoneração dele lá do TSE. Há uma avaliação consensual dos juristas de que não fica em pé, né? Nós mostramos aqui o Fernando Fernandes, esse professor de Direito Constitucional, o Wallace Corbo, o Lênio Streck, o Cacá, não fica em pé. O que você falou não fica em pé, mas aí tem uma questão, que é, eu já disse aqui mais cedo, né, Plínio? As pedaladas não ficavam em pé também. Exato. O triplex também não ficava em pé do ponto de vista jornalístico. Isso não foi... O fato de não ficar em pé não quer dizer que você não consiga montar uma operação política, que é o que está acontecendo agora de novo. Né? E essa operação política é uma operação política muito relevante, porque ela indica algo que aconteceu na Lava Jato, que é uma reaproximação da mídia conservadora. A gente usa muito fascista, tal, mas é importante identificar os atores para poder entender o processo. A Folha e o Globo não são fascistas. É mídia liberal, conservadora. Fascista é o Bolsonaro. Mas estavam aliados ao Bolsonaro e ao fascista, esse sim, o Moro, durante a Lava Jato e depois, inclusive, na eleição de 2018. Essa aliança entre eles foi rompida e eles apoiaram o Lula. Apoiaram o Lula. Né? Quem é a queridinha do governo Lula? A Globo News. Né? Qual foi a primeira reportagem do governo Lula? A Natuza Neri no Palácio da Alvorada com a Janja. Então, existe ainda, mas está cada vez mais distante, uma aliança do governo Lula
com Folha e Globo, nessa altura do campeonato, mais Globo, menos Folha, mas está se desfazendo, porque há uma reaproximação desses segmentos com a extrema-direita. E, por fim, sobre o papel do Temer, né, é importante também dizer, o Temer não é um fascista, não vamos confundir as coisas. Né? O Temer é um cara desta direita tradicional. A direita tradicional é golpista no Brasil, gente, sempre foi. Não certo? O que era a Arena, o que é o Lira, não são fascistas, mas são golpistas. Né? Então, o Temer é um golpista e ele hoje é o grande articulador, é o que você falou, né? Entre a direita tradicional e a extrema-direita. Será que ele vai conter esse ataque ao protegido dele, o Alexandre de Moraes, ou não? Essa é uma incógnita dessa situação nesse momento, né, Plínio? Bom, animou, né? A gente vinha reclamando aqui, só tem notícia internacional, só tem notícia internacional, só tem notícia internacional. Nós avisamos, né? Lá no final da semana passada, vai começar, porque vai voltar, né? Tem uma semana de esforço concentrado, o Senado voltando, a política vai voltar à vida. Não achávamos que ia ser com tamanha intensidade. 2 guerras logo nessa semana de esforço concentrado. A guerra do orçamento secreto e a guerra contra a Alexandre de Moraes. Né? Exatamente. E é interessante, né, gente, que isso vem na esteira aí, né, principalmente da questão dessa guerra, né, Mauro, entre o Judiciário e o Congresso Nacional por conta das emendas PIX, né, muito na esteira. Gente, uma coisa se interliga com a outra, né, então eu acho que é interessante a gente ficar atento a isso e a gente que acompanha muito bastidores da política, a gente vê que não existe nada por acaso. Tudo é construído, né? Então, a grande questão agora, a gente está levantando elementos para construir de onde vem essa narrativa, né? E essa narrativa foi construída em São Paulo, na esfera ali dessa negociação entre Temer, Bolsonaro, Tarcísio, lembrando que o Tarcísio tem uma aproximação com a Globo para ser a terceira via, né? Então, o que aconteceu? Faz muito sentido quando a gente pensa que se tirou Dilma, colocaram um fascista depois do Temer, se arrependeram até certo ponto, né? Pensaram que ia domar. Lembra dessa história no começo? Deixa o Bolsonaro falar as bobagens dele, que daqui a um dia a gente doma ele. Não conseguiram, tiraram o Bolsonaro. O único que tinha chance de derrotar o Bolsonaro era o Lula, colocaram o Lula, mas agora eles insistem que querem um governo extremo neoliberal com uma pitada aí de democracia. E para isso, eu acredito, viu, Mauro, em relação à pergunta que você fez aí, eu acho que o Temer até topa queimar o Alexandre de Moraes. Né? Tudo para o interesse maior, né? Tudo muito maior. Pelo poder. Plinião, bom, amanhã você está de volta aqui, porque vai ter muito desdobramento hoje, tanto do caso do orçamento secreto, das emendas PIX, quanto desse caso aí da ação coligada da Folha e do bolsonarismo contra o Alexandre de Moraes. Mas veja, não é uma questão pessoal contra o Alexandre de Moraes, né? É uma ação do bolsonarismo e da Folha contra as investigações da PF e os processos em cima de Bolsonaro e sua gangue. É disso que se trata. Né? Eles querem inviabilizar a condenação do Bolsonaro e, no limite, querem Bolsonaro candidato a presidente em 2026 de novo. Obrigado, Pelinho. Até amanhã. Até amanhã, Mauro.